4 segredos para não desistir de ser cristão. E esse vídeo vai ser gravado ao som de passarinhos. Daqui a pouco vocês vão ouvir eles cantando. Estão aqui no fundo, ó, tem um jardim lindo. E aí eles invadem esse momento e trazem um brilho todo especial. Ó, depois de fazer essa introdução de que a gente vai ter um fundo musical, deixa eu te explicar um negócio. Esse vídeo não é para você que está achando que cristianismo ou religiosidade é uma coisa voltada para questões de coisas que eu tenho que fazer ou que eu tenho que cumprir. Esse vídeo já é para a galera que se ligou, que tem um passo a mais, que tem um contexto diferente, porque cristianismo tem a ver com relacionamento. Segundo, o cristianismo tem a ver com o custo que eu vou pagar. Cara, todo mundo que se mete no relacionamento com Cristo Jesus sabe que vai ter um custo pessoal a ser pago. Então, os segredos que eu vou passar para vocês têm a ver com essa compreensão. Ah, e tem um detalhe. Esse vídeo é para gente que já compreendeu que cristianismo não tem a ver com o indivíduo, ser humano, tem a ver com o indivíduo Cristo, que ele vai imitar Jesus. Pede-se um pouco da autenticidade desse camarada que acha que descobriu o seu próprio caminho. Cara, não existe o seu próprio caminho, só existe o caminho dele. Eu sou a verdade, o caminho é a vida. Quem vier, tá bem. Quem não vier, aí, cara, aí vai receber o caminho que escolheu. Mas então vamos lá. 4 segredos. Primeiro é concordar. Cara, no livro de Filipenses, que é o livro que eu abri para ler com vocês, aparece mais de 10 vezes a palavra concordar. Nesse contexto, a ideia é ter o mesmo pensamento. Cara, se você não tiver o mesmo pensamento da galera que está buscando ser parecida com Jesus, da galera que está buscando ter um relacionamento com Ele, cara, você vai desistir. Não tem jeito, cara. Vai desistir. Por isso que esse é um segredo que muitas pessoas não sabem. Precisa haver concordância. Olha o texto. Filipenses capítulo 4, no versículo 2. Peço a Evódia e peço a Síndique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui, ó, olha como isso é importante, esse primeiro segredo. As 2 mulheres eram pioneiras na pregação do Evangelho. As 2 mulheres eram amigas de Paulo. As 2 mulheres eram mulheres cristãs e que têm um nome no livro da vida, mas Paulo pede que uma outra pessoa vá lá e faça uma mediação, ajude elas a concordarem entre si. Gente, se não há concordância, se não há diálogo, cara, vai dar ruim. E às vezes as pessoas são diferentes, às vezes não, as pessoas sempre são diferentes. Onde nasceram, como foram criadas, o perfil, as características, e às vezes, cara, bate uma com a outra, mesmo no caminho da salvação, mesmo no caminho de ir para o reino, mesmo no caminho, ou melhor, no caminho do reino. Cara, então o primeiro segredo é concordar. Precisa baixar um pouco a bola, precisa olhar o outro de maneira diferente e dizer assim, peraí, isso aqui é uma quebra de princípio? Não. É uma quebra de valores? Não. Então por que a gente não concorda? E a gente precisa ter essa característica. Pegou? Primeiro segredo, você precisa aprender a ter o mesmo pensamento da galera que está indo buscar, ou que está buscando ir para o céu. Segundo segredo, e esse é bem legal, eu acho que todos vão gostar, está logo no outro versículo. Quando acaba o versículo dessas 2 mulheres, ele puxa uma frase linda. Ó, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Gente, a primeira vez que Paulo prega para os filipenses, ele foi preso. Em Atos capítulo 16, está Paulo preso e cantando, louvando a Deus. Paulo tem autoridade para falar nisso. Tem muita gente que vive uma vida cristã que quando os problemas surgem, a alegria vai embora. Cara, eu sei, eu não estou falando de quando uma pessoa morreu ou quando teve uma dificuldade muito séria que você se entristece. E Paulo também não está falando dessa alegria boba, sabe? A brincadeira da Poliana, lembra do jogo do contente? Paulo não está falando disso. Paulo está falando que em meio aos problemas, em meio às dificuldades, você lembra que você tem um Deus todo-poderoso, que você tem um Deus forte, que não está construindo você para essa vida. Ele está construindo você para uma vida que está além. Uma vida que passa por esta, e a gente vai melhorando, mas uma vida que nos leva para uma coisa
cara, para um momento muito superior. E aí ele diz, cara, se alegre. Outra vez eu digo para vocês, se alegre no Senhor. Então, segundo segredo é você ter alegria. Não em si, não neste mundo, não nessas coisas, mas uma alegria que excede todo entendimento, que é a alegria no nosso Deus. Esqueci. Antes de passar para o terceiro segredo, eu preciso te falar o seguinte, ou melhor, resumir um pouquinho sobre a questão da alegria. Cara, você foi salvo do pecado. Você foi salvo de uma perdição eterna. Você foi salvo das condições do pecado neste mundo. Você tem tudo para ser melhor. Você tem uma vida eterna pela frente. E aí você não vai se alegrar? Cara, você olha para os problemas e eu me esforço para fazer isso. E você diz, cara, no Senhor eu sou mais que vencedor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Vamos para o terceiro. O terceiro segredo. Esse aqui precisa de muita atenção. Muita atenção. O terceiro segredo é o segredo mais escondidinho do texto. Vou ler primeiro antes de explicar. Antes de dizer qual é o terceiro segredo. Ele diz assim, ó, que a moderação, versículo 5, de vocês seja conhecida por todos. Você olha a moderação e você acha que o camarada que é moderado é aquele personagem que está cuidando de um detalhe, está cuidando do outro, é calmo, meditativo. Cara, não é disso que o texto está falando. A palavra é epieques, que é uma junção de eikos, justiça, e epie, que dá força, dá vontade, aumenta a potência da palavra. Isso tem a ver com justiça. A palavra moderação aqui não está falando de uma pessoa calma, está falando de uma pessoa que luta pela justiça. Uma pessoa se coloca dentro de uma situação que as coisas não podem permanecer do mesmo jeito. E ele diz que todo mundo saiba que você luta pela justiça. Mudou completamente o texto. Então, ó, primeiro segredo, eu preciso concordar, ter o mesmo pensamento com todos que estão ao meu redor. Isso não quer dizer que vai perder, isso aqui não é uniformidade, tá? Existe variação. Mas o mesmo pensamento. Segundo segredo, a gente está falando de alegria. Eu preciso me alegrar no que Deus fez por mim. E o terceiro segredo, eu preciso lutar para que as coisas possam ser mais justas. Só que essa luta, essa justiça, vem a partir de um contexto de tolerância, porque Cristo é tolerante conosco. Eu luto pela justiça, mas eu compreendo e eu não me esqueço que as pessoas ao meu redor também são pessoas pelas quais Jesus morreu. Entende? Não é contra as pessoas, é contra a injustiça. Isso muda todo o paradigma. E aí eu trato com tolerância. O melhor jeito de fazer isso é apressar o reino de Deus. Porque quando o reino de Deus vem para este mundo, quando o reino de Deus entra na minha vida, a justiça dele entra também neste mundo, entra na minha vida. Pegou? Quarto e último. Esse aqui vai ajudar muita gente. Quarto segredo. Cara, é maravilhoso. Eu dou uma pausazinha assim porque eu me empolgo. Porque se existe um momento que a gente precisa desse segredo, é agora. O momento que a gente está assim, ó, coração a mil, cabeça girando muito rápido, com muitas ansiedades, com muitas preocupações, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. A gente vive dentro desse contexto todo e aí vem o texto do versículo 6 que diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Quase impossível, né? Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Galera, o quarto e último segredo, ou bônus. Cara, o quarto e último segredo é oração. Uma pessoa que se afasta da oração, ela começa a desistir de ser cristão. Ela não consegue encontrar alegria, ela não consegue encontrar motivos, ela não consegue perceber o outro, ela não consegue lutar pela justiça, ela desiste. Tem muito cristão que começa bem, forte, tal, aquela emoção, aquele contexto no qual ela vai para Jesus e ela está se entregando completamente e aí no passar do tempo ela deixa de orar, ela deixa de conversar com ele. Lembra que no começo do vídeo eu disse que relacionamento, ou melhor, que cristianismo é relacionamento? Cara, se você não tiver relacionamento, se você não entender que tem um custo a ser pago, se você não entender que você tem que imitar a Jesus, você vai desistir. Mas eu te dei 4 segredos que se você seguir, cara, se você seguir vai dar bom, vai ser legal e você vai poder viver o que diz, o finalzinho desse pedaço da Bíblia que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus. E a gente permanece sendo cristão. Gostou dos 4 segredos? Tem muita coisa boa vindo por aí. Marca esse canal aí, ó. Adiciona, compartilha, coloca notificação, dá o gostei. Se não gostou, cara, escreve lá, coloca nos comentários. Mas o mais importante, comece a viver os 4 segredos, porque isso faz total diferença na nossa vida.